Queridos, nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde o texto nos mostra o registro ou a narrativa de um evento muito importante na história do povo de Deus, logo no início da igreja. O texto ocorre no capítulo 4, após haver um ato de misericórdia da parte de Deus, curando um homem, através de Pedro e João. E esse homem era um coxo de nascença. Pedro aproveita essa oportunidade e faz um discurso, porque é dito no verso 11 do capítulo 3, de que todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Então, à vista disso, Pedro faz uma mensagem evangelística. No verso 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E no finalzinho do capítulo 3, ele diz: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E aí começa o texto em Atos capítulo 4, que diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. E mandaram-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome ou neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora,
tinha mais de 40 anos àquele em que se operara esta cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Senhor Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar? Senhor, esse texto, ele é tão claro a respeito da ação graciosa do Senhor, ó Pai, para com um homem necessitado que foi curado. E isso tudo aconteceu para o bem desse homem, mas acima de tudo para que o seu nome fosse visto, a tua glória fosse manifestada, pessoas ouvissem do teu evangelho e crescem. Ó Deus, e a tua igreja tivesse mais empenho e disposição em servi-lo. Esteja agora, Pai, abençoando nosso coração na compreensão desse texto, e que o Senhor mesmo venha nos pastorear em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto ele é muito claro quando ele nos mostra todo o seu contexto. Paulo e João presos devido ao ressentimento dos sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, pois os servos de Deus estavam ensinando a ressurreição de Cristo. Vamos aprender com o ato desses homens de integridade e o que Deus trouxe como recompensa na sua vida, no seu ministério, na vida de outras pessoas e para a glória de Deus. O que fica muito claro nesse texto, irmãos, é que a atitude desses crentes, desses dois homens, servos de Deus, Pedro e João, essa atitude de integridade aconteceu e foi demonstrada através de uma dependência a Deus. E isso aconteceu numa circunstância extremamente difícil, extremamente difícil. Eu fico imaginando Deus desejando isso de cada um de nós. Uma atitude de integridade cristã, da nossa fé e da nossa dependência, da nossa crença em Deus, em qualquer circunstância como essas que vivemos hoje, de tamanha dificuldade. O servo íntegro, ele sabe a quem ele serve.
E ele sabe como é valioso uma vida íntegra como demonstração de reconhecimento da soberania de Deus sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo do valor da sua dependência a Deus, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, ele diz: "E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." A própria palavra de Deus nos orienta para uma vida de dependência e obediência. Em 1 Samuel, capítulo 15, a palavra de Deus diz: "Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em se obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro." O obedecer é muito melhor do que sacrifício. É muito importante nós compreendermos que termos uma vida íntegra passa por uma obediência a Deus. Capítulo 5 de Atos, um pouquinho depois, no verso 29, o texto diz que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: "Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens." Pedro e João demonstraram esse tipo de dependência quando foram interrogados. No verso 8 é dito que estavam cheios do Espírito Santo e assim falaram a verdade sobre seu mestre e Senhor, sem desassombro. As palavras foram: "Tomai conhecimento, vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno." Eles falam de maneira clara, botam eles em xeque a respeito da dúvida. "Foi em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em seu nome que este está curado perante vós." E eles também foram dependentes ao Senhor quando foram ameaçados. No verso 17 ao verso 19, eles resolveram a liderança ameaçá-los. "Olha, não temos como prendê-los, não temos como mantê-los aqui presos, mas vamos ameaçá-los. Vamos dizer para eles: não falem mais em nome desse Jesus, não preguem mais a respeito disso." Mas a resposta foi: "Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus." Então, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que uma vida íntegra, de integridade cristã, ela é demonstrada através de uma atitude de dependência a Deus, sobre qualquer circunstância, inclusive de ameaças circunstanciais. E isso só vai acontecer, amados. E é uma outra ênfase para nós, segundo a graça de Deus. Nós, o povo de Deus, só conseguiremos ser íntegros dependendo do Senhor e da experimentação da graça de Deus. Não é fácil desenvolver uma vida íntegra em todos os seus detalhes. Isto requer mais do que nós, homens, podemos fazer, nós que ainda estamos sendo santificados. A graça é indispensável para que possamos perseverar. O apóstolo Paulo afirma isso para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 12. Ele diz: "Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco." Amados, Pedro e João falaram com intrepidez porque dependiam de Deus, de um Deus que habitava neles e derramava graça sobre as suas vidas. Isso ficou tão claro que o texto diz que eles viram a intrepidez de Pedro e João.
sabendo que eles eram homens iletrados e incultos. E o texto diz, e admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando a graça de Deus, ela qualifica a nossa vida, nos habilita para vivermos a integridade cristã, isso para nós é vitória e para os outros é testemunho da graça de Deus na nossa vida. E isso foi glorioso para esses homens. O Salmo de número 121, o salmista diz, eu elevo os olhos para o montes, de onde me virá o socorro? Eu estou olhando para lá, mas de onde me virá o socorro? E aí a resposta é, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O testemunho é esse. O testemunho do salmista o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De noite não vai molestar o sol, de dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esse é o testemunho do salmista no Salmo 121. Que é coerente e compactua com as mesmas palavras e atitudes de dependência da graça de Deus, como Pedro e João, e como Paulo também testemunhou no texto que acabamos de ler. E quando isso acontece, irmãos, e aqui vem um terceiro ponto importante no texto, produz verdadeiros e inquestionáveis frutos. No verso 14 diz que mesmo sendo aprisionados, muitos creram na palavra que fora pregada. Literalmente o texto diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O testemunho deles, como servos íntegros de Deus, não pôde ser questionado pelos ímpios. Eles reconheceram que eles estiveram com Jesus e eles reconheceram que os feitos deles foram feitos em nome de Jesus. Estiveram com Jesus e tudo o que fizeram foi feito em nome de Jesus. Sabe, amados, quando nós cristãos verdadeiros somos questionados pelo mundo, nós temos que ser aqueles que testemunham a Deus através da nossa integridade. E isso foi motivação para a igreja naquela época. Motivação para a igreja que sofria e estava assustada, com medo, acuada, angustiada pelas aflições. Mas quando viram e ouviram o testemunho deles, esta igreja se sentiu motivada e orou por eles. Quando homens cristãos piedosos agem segundo a graça de Deus com integridade, isso sempre promove grande alegria e desafio para o povo de Deus. O verso de número 24 de Atos 4, 23 e 24 diz, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânime levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles glorificaram o Deus que agiu. Isso é indispensável para nós, irmãos, como igreja. Contudo, não temos tantos exemplos assim hoje em dia. Talvez devêssemos orar para que Deus providenciasse homens e mulheres assim, para que o seu louvor e motivação e adoração do povo seja ainda maior e seja uma igreja mais disposta a proclamar o Evangelho. E creio eu, olhando para esse texto, que quanto mais homens piedosos
cheios da graça de Deus, agindo com integridade e dependência. Isso gera uma contínua expectativa de maior graça e maior poder de Deus. O texto nos mostra o povo orando e pedindo uma continuidade do trabalho dos teus servos. Ao invés deles dizerem para eles, então agora vocês se guardem, agora vocês se protejam, porque eles já sabem quem são vocês e vocês podem sofrer. Agora, igreja, vamos ficar aqui bem quietinhos, mesmo que Deus tenha dito que é para que preguemos o evangelho, compartilhemos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo para pregar o evangelho, quer seja oportuno ou não, mesmo que essas coisas todas estejam acontecendo, nós vamos ficar quietinhos. Mas não foi essa a atitude da igreja. A resposta da igreja no verso 29 e 30 é: ora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. A resposta de Deus foi pronta e eficaz quanto aos seus santos propósitos. No verso 31 diz que ficaram cheios do Espírito Santo e assim falaram do Evangelho, colhendo os frutos da graça divina. Assim cresce a igreja do Senhor Jesus, através do serviço cristão cheio de piedade, integridade, dependência e experiência da graça de Deus. A Escritura nos mostra que alguns servos de Deus não foram íntegros e por causa disso sofreram consequências. Mas a graça de Deus nos é mostrada também na Escritura. E eu espero que o Senhor, na sua bondade, esteja tirando de nós esse tempo de dificuldade de convivermos com as pessoas, de continuarmos fazendo com maior facilidade o Evangelho ser pregado, nós possamos com ousadia e com as armas que Deus nos dá, proclamar o Evangelho. Quer seja oportuno, quer não. Mesmo que vivamos hoje numa mídia extremamente restritiva, crítica, com uma política de negação de Deus e da graça de Deus, é tempo de sermos coerentes com aquilo que cremos, proclamando com intrepidez o Evangelho do Senhor. Que Deus nos motive assim, como motivou aquele povo naquele tempo. Oremos. Senhor, dê-nos alegria por sermos servos do Senhor, tua igreja, e esteja, Senhor, nos qualificando com o teu Espírito. Derrama graça sobre nós, para que possamos, em meio às adversidades contemporâneas, sermos uma igreja íntegra, piedosa, fiel, testemunhadora do Senhor e do teu poder que é manifesto na nossa vida e através do teu povo, para a conversão de outros, para a demonstração da glória do Senhor e para o teu louvor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus.